Tira a mão do que não é seu. A voz cortou o ar pesado do ônibus como um raio. O barulho do motor baixo e rouco ficou pequeno diante do grito. O coletivo da linha 742 acabava de vencer a ladeira estreita do bairro, rangendo nas curvas, enquanto a chuva miúda riscava o vidro das janelas com um som de agulhas. Era fim de tarde em São Paulo, céu chumbo, cheiro de diesel, guarda-chuvas pingando, sandálias molhadas raspando no piso emborrachado. O ônibus ia lotado, como quase sempre. Sacolas de feira, mochilas de estudante, uma marmita de alumínio, crianças sonolentas, o rádio do motorista sussurrando um samba antigo que mal dava para ouvir. Ninguém esperava que alguém fosse quebrar o silêncio daquele jeito. Mas o homem de boné escuro, casaco leve e tênis gastos não parecia disposto a engolir o que acabará de ver. Eu falei com você, grandão. Tira. Agora. Repetiu, firme, sem aumentar o tom, mas com um peso que estacionou todas as conversas, todos os suspiros, todas as desculpas para fingir que nada acontecia. Um sujeito alto, pescoço grosso, tatuagem de corrente no antebraço, travou por um segundo. A mão dele, metade dentro da bolsa de uma jovem, ficou suspensa no ar, indecisa entre o gesto de devolver e o de enfiar de vez o objeto surrupiado no bolso do casacão. Os dois comparsas dele, encostados no corredor depois da catraca, olharam-se, uma sequência de caretas rápidas, tipo linguagem de time que joga junto há muito tempo. A jovem, cabelo preso, crachá de estagiária, fone de ouvido barato, percebeu tarde demais que a bolsa estava aberta. Levou um susto, prendeu a respiração, e o ônibus inteiro prendeu junto. O cobrador, sentado no banquinho estreito ao lado da catraca, aquela barreira giratória de aço que separa um Brasil de outro, fingiu ajeitar o troco, mas os olhos dele buscaram um retrovisor interno, doidos para puxar um sinal e avisar o motorista. O motorista, por sua vez, agarrou o volante com força e jogou o ônibus milimetricamente para o meio da pista, como se o aço e a direção pudessem protegê-lo de qualquer confusão. E você é quem, malandro? O grandão devolveu, um sorriso de canto de boca, como quem já treinou a provocação. Vai querer posar de herói no meu corredor? Só devolve. Insistiu o homem do boné, agora um passo à frente, corpo de quem conhece o campo, joelhos soltos, pés plantados. A chuva vazava pelas borrachas gastas da janela, desenhando um fio d'água no chão. Ele desviou sem olhar para baixo. A garota levou a mão à bolsa, tateando o vazio com dedos tremidos. Moço, meu celular, minha carteira. A voz dela saiu quebrada, uma fratura no som. Ninguém respondeu. O silêncio, esse cúmplice antigo dos covardes e dos cansados, se acomodou de novo. No corredor, um senhor de bigode fino tentou se fazer menor. Uma mãe abraçou o filho mais forte. Dois rapazes fingiram discutir o placar de um jogo que não viam. Uma mulher de uniforme olhou para o chão como se tivesse perdido ali a coragem de outra vida. Não arruma pra cabeça, parceiro, sussurrou o cobrador, quase sem mover os lábios, para o homem do boné. Esses caras têm gente por trás. Melhor deixar pra lá. Ele ouviu, mas não se moveu. Do lado de fora, a cidade escorria. O letreiro eletrônico, piscando, dizia 742, Jardim Ângela, Terme, Capelinha. Dentro, o ar-condicionado não funcionava direito. O mormaço era uma mistura de corpos, chuva e medo. O cheiro de freio aquecido se espalhava depois de cada parada brusca. Vou falar pela última vez, disse o homem do boné, agora com o olhar fixo no grandão. Devolve. E pede desculpa. Um riso curto, seco. Desculpa? Pra estagiária aí? O grandão resvalou o olhar pela menina como quem mede um objeto. Você tá achando que tá onde? Bonitão? Aqui é nosso. A gente faz o que quiser e vai embora no próximo ponto. E você? Ele mediu o homem do boné de cima a baixo. Vai continuar calado, como todo mundo. O ônibus deu um solavanco e, por um instante, a catraca chacoalhou, rangendo velha. O motorista olhou pelo espelho e encontrou os olhos do homem do boné. Houve ali qualquer coisa de reconhecimento sem nome. Um pedido de freio, de luz alta, de intervenção. Mas o medo, esse gerentão de tantas linhas, falou mais alto e manteve o motor trabalhando, marcha a marcha, como se a rotina pudesse engolir o crime. Chega! O homem do boné estendeu a mão, palma aberta. A carteira. O celular. Agora. O grandão puxou a mão da bolsa num golpe só. A carteira da garota apareceu entre os dedos dele, quase como um truque barato de mágica. Ele a ergueu, exibindo, e depois deixou que escorregasse de propósito, caindo de quina no chão do ônibus. E o celular? Perguntou o homem do boné.
sem baixar a mão. O comparsa da esquerda, magro, careca, um 7 tatuado próximo à orelha. Enfiou mais o boné na cabeça, como se quisesse entrar dentro dele. O da direita, menos falante, olhar de peixe morto, deu um passo meio de lado, aproximando-se da porta traseira. O ponto se aproximava. Uma senhora puxou o cordão do parada solicitada com força exagerada, desespero travestido de rotina. Bora, Tonhão, murmurou o careca. Próximo ponto. Esfriou. Tonhão. O apelido rodou entre as pessoas como um sussurro de fenômeno natural. Tempestade, deslizamento, enchente. Um nome que todo mundo parece conhecer, mas finge que não. Última chamada, disse o homem do boné, firme, uma tonalidade mais baixa, como o capitão que chama o time para a última jogada. O celular. Tonhão segurou o olhar dele por um segundo longo demais. Esses segundos que se dilatam quando a vida testa quem você é de verdade. E então, como quem decide que a briga valeria menos do que o incômodo, fez um gesto quase preguiçoso com o queixo. O peixe morto tirou do bolso um celular com capinha rachada e jogou sobre o banco vazio. A garota avançou um passo, hesitou, recolheu os pertences. Chorou num soluço breve, fechado, pra dentro. Ninguém a abraçou. Ninguém a julgou. O ônibus inteiro respirou com ela. Pede desculpa. Insistiu o homem do boné, e agora não era só pra eles. Era pro ônibus, pra cidade, pro hábito de deixar passar. Desculpa aí, princesa. Arrastou Tonhão, numa ironia sonora, transformando a palavra em ofensa. Depois apontou o dedo no peito do homem do boné. Você, fica ligado. Tem dia que o ônibus tá mais vazio. E tem noite que ninguém filma. O ônibus parou. As portas traseiras abriram com um estalo. O ar de fora entrou com cheiro de asfalto molhado. Os três desceram de lado, como quem não vira as costas, e desapareceram no labirinto de guarda-chuvas e bueiros transbordando. As portas fecharam. O ônibus arrancou. Por um segundo, ninguém soube o que fazer com os olhos, com as mãos, com o resto do caminho. A menina guardou a carteira no fundo da bolsa, trançando o zíper 2 vezes, como se pudesse costurar de volta a confiança. Olhou para o homem do boné. Obrigada. Ela procurou por uma palavra que coubesse na vergonha e no alívio. Obrigada. Ele assentiu, um gesto mínimo. Não sorriu. A adrenalina estava indo embora devagar, como uma maré que revela o chão esburacado onde se pisa. O cobrador pigarreou. Valeu aí, parceiro. Mas, toma cuidado. Eles voltam. O motorista, finalmente, falou pelo alto-falante improvisado da própria garganta. Pessoal, vamos manter a calma. Quem quiser descer no ponto seguinte, eu espero. A voz dele vacilou e firmou de novo. E, é isso. Do banco de 2 cadeiras perto da janela, uma senhora que segurava uma sacola com pão e leite ergueu discretamente o queixo. Ele tá certo. A gente fica quieto. Eles fazem o que querem. Hoje deu sorte. Amanhã podia ser meu neto. Podia ser o meu também, respondeu um rapaz de mochila, surpresa na própria coragem recém-nascida. Eu vi tudo. Eu posso ir com a moça pra delegacia se ela quiser. A moça balançou a cabeça, meio sem saber. Tenho que ir pro estágio. Se eu faltar hoje, posso perder o dia. Mas, ela inspirou. Obrigada mesmo assim. O ônibus seguiu. Na parte de trás, um senhor que até então fingira cochilar ajeitou a boina e falou, baixo, sem olhar pra ninguém. Não é que eu não quis ajudar. É que a gente já apanhou muito. A gente sabe como é quando eles marcam a cara da gente. Eu sei, disse o homem do boné. Mas se todo mundo sabe e mesmo assim ninguém fala, eles ficam maiores que nós. A palavra maiores ecoou. Tinha uma verdade simples, chata, dura. Ninguém discutiu. A chuva engrossou. O limpador do para-brisa começou a chiar, numa cadência que lembrava respiro de corredor nos últimos metros. No vidro lateral, as luzes do comércio se esticavam em listras, como se a cidade toda virasse um quadro corrido, intenso, com a tinta escorrendo. No próximo ponto, subiu um vendedor ambulante com uma caixa de balas de menta e um sorriso cansado. Parou, entendeu que o clima não era de propaganda, e desceu no mesmo ponto. A vida, essa vendedora insistente, às vezes também desiste. Você fez o certo, irmão, um homem de boné do Palmeiras finalmente arriscou, aproximando-se 2 bancos. Mas os caras são pesados. Fica esperto, tá? Eles têm quem avisa quando a polícia tá por perto. Tem câmera no poste, mas eles sabem dançar fora dela.
Eu não quero briga, respondeu o homem do boné. Só não quero acostumar. O rapaz do Palmeiras sorriu sem alegria. Tomara que todo mundo fosse assim. Um garoto de uns 11 anos, tênis grande demais para o pé, cochichou para a mãe. Mãe, por que ele não ficou com medo? A mãe pensou. A resposta precisava caber no mundo e no coração do filho. Ele ficou. A diferença é que ele falou mesmo assim. O ônibus entrou numa via larga, pegou o corredor, ganhou velocidade. O letreiro anunciou: próxima parada. O sistema apitou. Alguém puxou o cordão vermelho. A jovem da bolsa, ainda sem fôlego completo, se levantou. Antes de descer, olhou mais uma vez para o homem do boné. Eu ainda tô tremendo. Mas, obrigada. Fez menção de sorrir, desistiu no meio. Você salvou meu dia. Ele fez que sim, e, dessa vez, acrescentou um tudo bem que era mais uma bênção do que uma frase. As portas abriram. Ela sumiu na chuva. O ônibus continuou. Não era por economia que ele tinha escolhido o ônibus. Não era por curiosidade sociológica. Era por saudade. Saudade da cidade que pulsa um palmo do rosto, do com licença apressado, do boa tarde mecânico, do som das moedas no pote de plástico do cobrador, da catraca dura girando, do banco que balança, da freada que joga gente no colo de gente e faz pedir desculpa com risinho sem graça. Ele queria estar onde as pessoas estão quando ninguém filma. Queria respirar o mesmo ar sem filtros e sem entrevistas. Queria lembrar como é ser parte do mundo comum. O mundo que te aplaude quando você veste uma camisa e te esquece na terça-feira chuvosa. Talvez por isso, quando o celular dele vibrou no bolso, 3 vezes, intervalos curtos, ele demorou a atender. Era mensagem desconhecida, número sem nome. Gostou de bancar o certo e o errado, professor? Linha 742 tem volta. Próximo jogo é na sua casa. Não tinha assinatura. Não precisava. Ele olhou pela janela. O vidro estava um cinema de gotas. No reflexo, seu próprio rosto apareceu cortado pelo boné e pela faixa de borracha. Metade sombra, metade memória. Ele virou o aparelho de frente e de costas, como quem confere se o peso muda. Não mudou. Guardou. Tudo certo aí, chefe? O cobrador arriscou, com uma coragem que só aparece depois que o perigo desce no ponto anterior. Tudo certo. Ele mentiu do jeito mais verdadeiro possível. Só pensando. Um senhor com camisa social surrada, nó da gravata desfeito, se inclinou por cima do encosto. Moço, não sei quem você é, e nem precisa. Mas, valeu. Minha filha pega essa linha. Eu sempre penso, se mexer com ela, ninguém vai fazer nada. Hoje, a voz falhou, ele passou a mão no bigode. Hoje alguém fez. O homem do boné assentiu de novo. Começava a se repetir no gesto, mas era melhor repetir o respeito do que repetir o medo. Lá no fundo, 2 adolescentes cochichavam animados. Um deles, o do cabelo raspado, tirou o celular e se alongou todo por cima do corredor. Ô tio, eu filmei um pedaço. Se o senhor quiser, eu mando. O senhor é corajoso pra caramba. O outro, tímido, empurrou o ombro do amigo. Fala baixo. Mano. Não precisa mandar, não, respondeu. Guarda pra você. E pro dia que alguém precisar. O motorista ajeitou a postura. Soltou um eê de freada quando a avenida engoliu um buraco. Do painel, pendurado por um fio, um santinho de São Jorge balançou desajeitado, espada para frente, como se lembrasse discretamente que alguém tinha lutas maiores na fila. O ponto final chegou. O terminal parecia um aquário de guarda-chuvas, gente indo e vindo, viaduto pingando, vendedores de pastel e caldo de cana disputando com a música alta de um carrinho improvisado. O ônibus encostou na plataforma. Abriu as portas com um suspiro de ar comprimido. Final da linha. Gritou o motorista com a alegria breve dos intervalos. As pessoas desceram em ondas, muitas sem olhar para trás. O homem do boné ficou para o final, sem pressa. Passou pela catraca em silêncio, trocou um aperto de mão com o cobrador, um aceno com a cabeça do motorista. Pôs os pés no chão e sentiu a cidade inteira respingar no cadarço. Deu 2 passos e parou. Não sabia se era o instinto, se era o hábito antigo de lateral em final de Copa, ou se era apenas a percepção apurada de quem viveu anos sendo alvo de olhos e lentes. Tinha alguém olhando demais. À esquerda, debaixo da marquise de ferro, 2 homens encostados, capuzes, mãos nos bolsos, corpos que não cabem inteiros na luz. Não faziam nada, mas tudo neles era uma promessa de coisa feita.
Um deles trocou mensagem no celular e levantou o queixo na direção certa. A dele. Ele sorriu. Não de deboche, não de bravata. Sorriso de quem já entendeu o placar. E, mesmo assim, fica em campo. Atravessou o mar de gente, desviando de mochilas e atalhos. A chuva afinou, depois engrossou de novo. São Paulo é uma bateria sem maestro. No semáforo, uma senhora pediu ajuda para atravessar. Ele ofereceu o braço. Enquanto esperavam o verde, o celular vibrou outra vez. Herói de ônibus tem endereço. Vê se amanhã você tem coragem sem plateia. Guardou o aparelho sem responder. Nem tudo merece conversa. Nem todo convite merece presença. Obrigada, filho, disse a senhora, soltando o braço no meio-fio. Deus te abençoe. Amém, respondeu, e percebeu que essa palavra o enraizava mais do que qualquer outra. Em casa, tirou o boné, deixou o casaco no encosto da cadeira, lavou o rosto. A água escorreu levando um pedaço da tarde embora. O espelho devolveu a imagem conhecida, os olhos marcados de estrada, a pele que já aguentou sol de treino e de decisão. Ele sorriu sozinho para aquilo que não precisava de nome. Teimosia. Sentou no sofá, pegou o celular, abriu as mensagens não lidas. Uma amiga da comunidade onde ele apoiava um projeto de futebol tinha escrito: fiquei sabendo de um cara que encarou uns ladrões no ônibus. Dizem que salvou uma menina. Quase ninguém faz isso. Tomara que ele esteja bem. Ele digitou e apagou duas respostas diferentes. Resolveu mandar apenas um emoji de mãos em oração e um tamo junto. Queria mesmo era que o mundo coubesse em frases mais simples, daquelas que dão conta de um coração inteiro. A TV ligada ao fundo mostrava imagens de trânsito, enchente num bairro distante, promoção de supermercado, gol perdido no campeonato estadual. Nada sobre a linha 742. Melhor assim. A vida nem sempre precisa virar notícia para virar mudança. O telefone vibrou de novo. Agora, um número que ele reconhecia. O motorista da 742. Irmão, obrigado. Hoje, quando foram embora, tinha gente no ônibus que finalmente respirou. Fica com Deus. E se precisar de qualquer coisa, a gente tá por aqui. Ele respondeu. Quem precisou hoje foi a menina. Amanhã pode ser outra pessoa. Se eu não estiver, vocês estão. Do lado de fora, a chuva arrefeceu e um silêncio de primeiro ato pousou sobre a cidade. Nada havia acabado. Tudo estava começando. Ele recostou os olhos em algum ponto entre o teto e um campo de futebol que só ele via. Deu um meio sorriso que não prometia heroísmo, apenas constância. O celular em cima da mesa piscou um brilho curto, uma ameaça a mais, um recado ambíguo, uma sombra sem rosto. Ele deixou que piscasse sozinho. O medo late como cachorro de rua. Você não finge que ele não existe, mas também não dá a coleira para ele. No outro cômodo, uma chuteira velha dormia ao lado da porta. Não era lembrança de glória. Era ferramenta de trabalho da memória. Ele soube, com a certeza das coisas simples, que voltaria ao ônibus. Não por desafio, nem por manchete, mas porque há trilhos invisíveis que mantêm um homem fiel a quem ele é. Na noite, São Paulo puxou o cobertor de nuvens até o queixo. E, num prédio qualquer de um bairro qualquer, um homem que, para todos ali, era só um vizinho de boné e casaco leve, fechou os olhos sabendo que, no dia seguinte, haveria de novo catraca, corredor, buzina, gente cansada e escolhas. Amanhã, talvez reconhecessem quem ele era. Talvez não. Talvez os mesmos rostos, de capuz e mãos no bolso, o esperassem. Talvez o medo, esse velho pedinte, insistisse no para-brisa. Mas, na linha 742, depois da freada mais dura, alguém tinha dito a frase difícil. E, quando a frase difícil entra no ouvido da cidade, ela não sai mais igual. Tira a mão do que não é seu. Ele repetiu baixinho, como quem treina uma oração. Lá embaixo, no portão, a rua devolveu um eco qualquer. Vento, moto, lembrança. E a noite seguiu, com o peso e a leveza de um primeiro capítulo que não se queria calado. O relógio da parede marcava quase meia-noite quando o celular vibrou outra vez. 3 toques curtos. O mesmo número desconhecido. Tá dormindo, herói? Linha 742 não esquece. Amanhã tem reprise. A mensagem piscava na tela como um mosquito insistente. Carlos respirou fundo, trincou o maxilar e colocou o aparelho de volta sobre a mesa. Lá fora, a cidade estava quieta, mas não era paz, era o tipo de silêncio que antecede a tempestade.
Ele se levantou, foi até a varanda e olhou a rua deserta. O vento empurrava sacolas plásticas pelo asfalto molhado. Um cachorro latiu ao longe, e as luzes de um posto de gasolina piscavam em amarelo sujo. Aquela ameaça não era novidade. Desde que deixara o futebol, Roberto Carlos já tinha visto de perto a desigualdade, a raiva e a impunidade que viviam nas esquinas do país que ele amava. Mas aquilo era diferente. Dessa vez, a covardia tinha rosto e nome: Tonhão e seus comparsas, a pequena célula de um sistema que alimentava o medo nos ônibus, nos becos, nos olhares. Ele serviu um copo de água e ligou a televisão. O noticiário da madrugada mostrava imagens da chuva que não parava havia 2 dias. Ruas alagadas, gentilhada, promessas políticas repetidas como mantra. Nenhuma palavra sobre o assalto da linha 742. Tudo seguia normal. O país aprendeu a digerir a violência como quem engole o café amargo de todo dia. Carlos apoiou os cotovelos na mesa, os olhos fixos na tela. A imagem refletida no vidro mostrava um homem que, há poucas horas, tinha levantado a voz dentro de um ônibus e feito o que quase ninguém faz: dizer basta. Ele se lembrava de cada rosto: a moça do crachá, o senhor de bigode, o cobrador que sussurrou deixa pra lá, o menino de tênis grande perguntando por que ele não teve medo. E lembrava, também, do olhar de Tonhão, aquele tipo de olhar que promete vingança sem precisar de palavra. Pegou o celular, abriu as mensagens novamente. Nenhuma nova. Mas ele sabia, aquilo ainda não tinha acabado. Na manhã seguinte, o sol parecia ironia. São Paulo amanhecia com cheiro de pão fresco e sirene distante. Carlos vestiu o mesmo casaco leve, o mesmo boné. Não era desafio, era coerência. Desceu até a rua, atravessou a calçada até o quiosque de café onde costumava ir. O atendente, um rapaz magro de sorriso tímido, reconheceu-o de imediato, mas fingiu naturalidade. E aí, campeão? Café preto, né? O de sempre. Enquanto o barista enchia o copo, uma voz no rádio chamou a atenção. Viralizou nas redes um vídeo mostrando um homem enfrentando ladrões em um ônibus da Zona Sul. Ainda não se sabe quem é o autor do vídeo, mas muitos estão chamando o homem de herói do 742. Carlos parou, olhou para o rádio. O atendente riu. O povo adora um herói, né? Disse, sem imaginar. Mas se fosse comigo, eu ficava quietinho. Herói morre cedo. Carlos deu um gole no café, quente demais, amargo no ponto. Às vezes o que mata não é a coragem, respondeu. É o silêncio. Saiu do quiosque antes que o outro pudesse entender. Do outro lado da cidade, Tonhão batia o punho na mesa de um boteco escuro. O vídeo rodava no celular de um dos comparsas. A imagem tremida mostrava um homem de boné, rosto coberto, firme no meio do corredor. É ele, disse o peixe morto, o maluco do ônibus. Tonhão fumou devagar, soltou a fumaça em círculos. E a menina? Sumiu. Deve ter medo de falar. Melhor pra ela. Mas esse cara, o magro coçou a cabeça. Esse cara precisa aprender a calar a boca. Tonhão deu um meio sorriso. Vamos achar ele. Linha 742 tem ponto certo. Ele vai aparecer. E se for famoso? Perguntou o outro. Famoso? Tonhão riu. Aqui ninguém é famoso quando o sol se põe. Mas ele estava errado. Naquela tarde, o vídeo bateu 1 milhão de visualizações. O título era simples: Homem enfrenta ladrões no ônibus em São Paulo. Nos comentários, brasileiros de todos os lugares escreviam: finalmente alguém teve coragem. Quem será esse cara? Herói de verdade, não de novela. Alguns, mais céticos, zombavam. Deve ter combinado para ganhar fama. No dia que o bandido voltar, ele corre. Carlos leu tudo em silêncio. Não respondeu, não curtiu, não negou. A verdade não precisava de defesa. No fim do dia, ele foi até o centro comunitário onde mantinha um pequeno projeto social com crianças e adolescentes da periferia. Lá, o barulho de risadas e bolas batendo no chão era o som mais bonito do mundo. Quando entrou, as crianças correram para abraçá-lo. Professor, é o senhor no vídeo? Gritou um deles. É sim, eu vi. Carlos apenas sorriu. O que vocês viram foi um homem fazendo o que devia. Mas, no fundo, ele sabia. Aquela simplicidade era perigosa. A coragem incomoda quem vive do medo dos outros. À noite, quando o centro já estava fechado, Carlos caminhou até o ponto de ônibus. A mesma linha, o mesmo letreiro,
742, Jardim Ângela, Terme, Capelinha. Alguns passageiros o reconheceram de leve, mas não tiveram certeza. Ele preferia assim. Subiu os degraus, passou pela catraca, sentou-se perto da janela. As luzes da cidade passavam rápidas, refletidas no vidro. O motorista, um homem de voz rouca, o observou pelo espelho. Você que é o cara do vídeo, né? Carlos olhou de volta. Sou só mais um passageiro. Pois saiba que, por sua causa, os caras estão se escondendo. O pessoal tá de olho agora. Carlos assentiu, com um sorriso discreto. Então já valeu a pena. Mas o sorriso durou pouco. Na esquina seguinte, um carro preto seguiu por algumas quadras. Carlos percebeu o reflexo dos faróis, o ritmo idêntico das curvas. O mesmo carro, o mesmo tempo. Até que, no ponto seguinte, o veículo emparelhou com o ônibus por alguns segundos. Da janela, um dos homens fez um gesto com a mão, simulando uma arma, e apontou para ele. Depois acelerou e sumiu na chuva. O cobrador, que também viu, empalideceu. Meu Deus, era pra você, não era? Carlos respirou fundo. Talvez. Liga pra polícia. Cara, a polícia só chega quando o medo já foi embora. O cobrador ficou calado. Na madrugada seguinte, as redes sociais explodiram com novas imagens. Um grupo de moradores tinha reconhecido o carro preto e postado a placa. As pessoas começaram a se mobilizar. Em poucas horas, o nome Herói do 742 virou tendência nacional. Mas, ainda assim, ninguém sabia que o homem era Roberto Carlos. A máscara, o boné e o silêncio protegiam. Ele, por sua vez, sentia o peso crescer. Não pelo perigo, mas pela responsabilidade. E se amanhã for outro ônibus, outro roubo, outro silêncio? Pensou. Pegou o celular e escreveu uma frase curta, que postou na sua conta oficial sem contexto. Não é coragem, é consciência. O tweet viralizou em minutos. Os fãs começaram a comentar, suspeitando que a história do herói do ônibus e o ex-jogador pudessem ser a mesma pessoa. Mas Carlos não confirmou. Horas depois, sentado no sofá, o telefone tocou novamente, número desconhecido. Ele atendeu. Silêncio por 3 segundos. Depois, uma voz rouca. Fica esperto, bonitão. A torcida pode aplaudir, mas não te salva. A ligação caiu. Carlos olhou para o teto. As ameaças eram reais, mas havia algo maior se movendo. O vídeo tinha acordado algo adormecido. A coragem coletiva. Em todo o país, começaram a surgir relatos de pessoas impedindo pequenos furtos em ônibus, de cobradores que chamavam a polícia, de passageiros que se uniam. Era como se o gesto solitário tivesse rompido um feitiço de medo. Ele sabia, não podia recuar agora. Abriu o bloco de notas e começou a escrever o que se tornaria seu discurso público mais lembrado. A coragem não é um domingo. É um contágio. Quando um fala, os outros encontram a voz. E, quando muitos falam, o medo não tem mais onde morar. Guardou o celular, olhou pela janela e viu o primeiro clarão da manhã surgindo entre os prédios. O dia seguinte prometia algo que ele ainda não sabia. A revelação. O sol nascia sobre São Paulo com um brilho enganador, daqueles que parecem limpar a cidade, mas só disfarçam a sujeira que vive nas sombras. Roberto Carlos acordou com o toque insistente do telefone. Era Mauro, seu amigo e assessor de longa data. Carlos, você tá vendo isso? A voz soava entre surpresa e desespero. O país inteiro tá falando de você. Carlos esfregou os olhos, sem entender. Do que você tá falando, Mauro? Do vídeo, cara. O vídeo do ônibus. Alguém descobriu que o herói do 742 é você. Por um segundo, o silêncio dominou o quarto. Só o som distante do trânsito e um passarinho no parapeito. Carlos sentou-se na beira da cama. Eu sabia que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde, murmurou. Ligou a televisão. Na tela, o rosto dele aparecia em todos os canais. Uma montagem entre a imagem do homem do boné no ônibus e a foto do ídolo da seleção brasileira. A manchete. Confirmado. O homem que enfrentou ladrões no ônibus é o ex-jogador Roberto Carlos. O apresentador falava com entusiasmo. O ex-lateral, conhecido mundialmente por seus chutes poderosos, agora é símbolo de coragem e cidadania. O vídeo teve mais de 30 milhões de visualizações e despertou um debate nacional sobre segurança e solidariedade. Carlos desligou a TV devagar.
O telefone explodia em mensagens, jornalistas, amigos, gente do mundo todo querendo falar com ele. Mas antes de qualquer coisa, ele pensou nos passageiros daquele dia, nos rostos assustados que tinham se levantado junto com ele, nas vozes que, depois de anos de medo, disseram basta. À mesma hora, do outro lado da cidade, Tonhão e seus comparsas estavam reunidos num galpão velho. O rádio chiava, anunciando a notícia. O líder bateu com força na mesa. Então era ele, o jogador. O mais novo arregalou os olhos. A gente mexeu com Roberto Carlos, o da seleção? Tonhão acendeu outro cigarro, nervoso. Agora entendi por que o povo ficou do lado dele. E o que a gente faz? Perguntou o outro. Se a polícia vier, tamo ferrado. A gente não encosta mais nele, tá me ouvindo? Respondeu Tonhão, cuspindo no chão. Se o país inteiro tá com ele, a gente some por uns dias. O silêncio tomou conta do galpão. O medo tinha mudado de lado. Na rua, o povo comentava em todos os cantos. Nos bares, nas padarias, nas filas de ônibus, o nome de Roberto Carlos virava sinônimo de coragem. As pessoas repetiam o que ele dissera. Se a gente não fala, o erro cresce. Em escolas, professores mostravam o vídeo para os alunos. Nos programas de TV, especialistas falavam sobre o poder do exemplo. E, no meio de tudo isso, Carlos só queria uma coisa: que as pessoas não chamassem de herói, mas aprendessem a não se calar. Naquela tarde, ele foi ao Campo da Esperança, o mesmo campo onde treinava as crianças da periferia. O portão já estava cercado por repórteres, câmeras e fãs. Um menino correu em direção a ele, com um cartaz feito à mão. Você falou por nós. Carlos se abaixou, colocou a mão no ombro do garoto. Não, filho. Eu só comecei. Agora é com vocês. O menino sorriu. E, naquele instante, o som de dezenas de vozes começou a crescer. Carlos! 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 Ele ergueu as mãos, pedindo silêncio. Os jornalistas aproveitaram o momento. Roberto, o senhor teme represálias dos criminosos? O senhor esperava tamanha repercussão? O que o senhor diria aos que ainda têm medo? Carlos olhou para as câmeras, com o mesmo olhar firme que tinha no ônibus. Eu não sou melhor do que ninguém. Mas o que vi naquele dia me ensinou uma coisa. O medo é a arma deles. Quando a gente perde o medo, eles perdem o poder. A multidão aplaudiu. Na plateia, escondido entre o público, Tonhão observava tudo. Usava boné e óculos escuros, tentando não chamar atenção. Mas ao ver Carlos falando, algo dentro dele vacilou. Não era ódio, era vergonha. Ao seu lado, um dos capangas sussurrou. A gente devia fazer ele pagar. Tonhão balançou a cabeça. Não. Como assim, não? Ele tá certo, cara. Olha isso. Olha esse povo. Tonhão abaixou o olhar. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu o peso do que tinha se tornado. Ali, diante de um estádio de crianças, famílias e câmeras, ele entendeu que o crime dele não era só roubar, era ensinar o medo. Saiu sem ser notado. Horas depois, quando o evento terminou, Carlos ficou sozinho no campo. O pôr do sol tingia o céu de laranja e rosa. Ele caminhou devagar até o centro do gramado e olhou ao redor. Por um instante, sentiu a mesma paz que sentia quando entrava em campo para jogar pela seleção. De repente, um carro parou do lado de fora. Um homem desceu, caminhando com passos lentos. Era Tonhão. Sem capangas, sem cigarro, sem arrogância. Só um homem cansado. Carlos o viu se aproximar e não se moveu. Veio terminar o que começou? Perguntou, com voz calma. Tonhão balançou a cabeça. Não. Vim pedir desculpa. O silêncio que se seguiu foi pesado. Eu não sabia quem era você, disse Tonhão, com os olhos baixos. E mesmo se soubesse, eu acho que ainda teria feito igual. Mas agora eu vi o que você fez. Vi o povo te aplaudindo. E... Ele hesitou. Me deu vergonha. Carlos respirou fundo. Nunca é tarde para mudar o rumo, Tonhão. O homem assentiu, olhando o chão. Eu não sei mudar. Começa parando de calar, disse Carlos. Fala o que sabe. Ajuda a polícia. Você sabe onde o medo mora. Leva a luz pra lá. Tonhão levantou os olhos, e por um momento, parecia um garoto perdido. Se eu fizer isso, eles me matam. Se você não fizer, você continua morto por dentro. Respondeu Carlos, e estendeu a mão. Tonhão olhou para aquela mão por um longo tempo. Depois,
A apertou com força. Naquela noite, Tonhão se apresentou à polícia. Denunciou toda a rede que comandava os furtos nos ônibus. Os jornais no dia seguinte traziam a manchete: líder de quadrilha se entrega e cita Roberto Carlos como inspiração. A história ganhou o mundo. As emissoras estrangeiras falavam de um jogador que virou símbolo da coragem civil. Mas para Carlos, o verdadeiro prêmio era outro. As pessoas começaram a falar. Cobradores, motoristas, passageiros, todos passaram a denunciar crimes, a se unir, a proteger uns aos outros. O medo perdeu terreno. Dias depois, um repórter perguntou a ele: "O que o senhor sente agora, depois de tudo isso?" Carlos pensou por alguns segundos e respondeu com serenidade: "Sinto esperança, porque a coragem é contagiosa. E, quando ela pega, nem o medo sobrevive." O repórter sorriu, agradeceu e desligou o gravador. Carlos olhou para o horizonte e viu o reflexo do sol nas janelas dos prédios. E pensou: talvez o Brasil ainda tenha jeito, desde que a gente não cale. O vento soprou leve, e o som distante de um ônibus freando ecoou pela rua, o mesmo som de onde tudo começou. Ele sorriu. A verdade, quando falada em voz alta, sempre encontra eco. O auditório da Prefeitura de São Paulo estava lotado. Jornalistas, estudantes, cobradores de ônibus, motoristas, donas de casa. Todos queriam ver com os próprios olhos o homem que, sozinho, mudará a forma como um país inteiro enxergava a coragem. Roberto Carlos subiu ao palco vestindo uma camisa simples, sem terno, sem seguranças, com o mesmo olhar sereno de quem entra em campo. O telão atrás dele mostrava imagens: o vídeo do ônibus, as prisões da quadrilha, os depoimentos de passageiros, o sorriso das crianças que agora sabiam o que significava dizer não ao medo. Ele respirou fundo antes de falar: "Eu não vim aqui para ser homenageado. Vim para lembrar que, naquele dia, o ônibus não tinha só um herói. Tinha dezenas de pessoas cansadas de se calar. E foi quando cada uma delas decidiu levantar a voz que o medo perdeu." O público silenciou, o tipo de silêncio bonito, não o de covardia, mas o que nasce da atenção verdadeira. "A coragem é contagiosa", continuou ele. "E, quando ela se espalha, nada segura um povo." As palmas começaram suaves, depois viraram uma onda que sacudiu o salão. Do lado de fora, a cidade respirava um novo ar. Ônibus com adesivos #não fique em silêncio cruzavam as avenidas. Em cada um, uma pequena placa dizia: "Este veículo é protegido por passageiros que não têm medo de falar." Cenas que antes eram rotina, furtos, ameaças, empurrões, começaram a desaparecer. Os ladrões perceberam que não enfrentavam mais indivíduos isolados, e sim uma multidão consciente. Motoristas relatavam histórias tocantes. Um garoto de 14 anos devolvendo uma bolsa esquecida. Um cobrador interrompendo uma briga com uma frase: "Aqui é o ônibus do Roberto Carlos, parceiro. Aqui a gente fala." Enquanto isso, Carlos viajava por todo o Brasil. Aceitou o convite do governo e lançou um projeto nacional de cidadania, Vozes do Asfalto, que incentivava motoristas, estudantes e trabalhadores a denunciarem injustiças, sem medo. Em cada cidade, ele encontrava rostos diferentes, mas a mesma mensagem: "Eu vi o vídeo, e hoje eu também não fico calado." Na favela de Heliópolis, uma senhora o abraçou chorando: "Eu vi o senhor na TV e prometi para mim mesma que nunca mais ia deixar ninguém humilhar meu neto." Em Recife, um motorista contou: "Por causa do senhor, eu parei um assalto dentro do meu ônibus. Eu tremia, mas lembrei da sua frase." E em Manaus, uma menina escreveu num cartaz: "Se ele falou, eu posso falar também." Esses pequenos gestos formavam algo maior, uma rede de coragem que atravessava o país. Numa das viagens, ao final de uma palestra, um repórter perguntou: "Roberto, o senhor já enfrentou zagueiros duros, torcidas hostis, jogos decisivos. Mas o que sentiu quando encarou aqueles homens dentro do ônibus?" Carlos sorriu, olhou para o público e respondeu: "Medo. Muito medo. Mas sabe o que é o medo? É o lembrete de que você está vivo. E a coragem é o que decide o que você faz com essa vida." O auditório aplaudiu de pé. No fim do evento, quando todos já tinham ido embora, Carlos caminhou sozinho pela rua. Parou num ponto de ônibus. Era uma noite fresca, igual àquela do primeiro dia. Um motorista abriu a porta e gritou: "Sobe aí, campeão. Primeira viagem da linha sem medo." Ele entrou. O ônibus estava cheio,
mas agora o ar era leve. Uma senhora o reconheceu e acenou com a mão. Um rapaz colocou a mochila no colo, sorrindo. No alto, um cartaz dizia: "Se você vir algo errado, fale. Alguém vai ouvir." Carlos se sentou na janela. As luzes da cidade passavam como estrelas refletidas. Ele pensou em Tonhão, agora trabalhando num programa de reabilitação social. A prova de que até quem errou podia mudar. Pensou também em todas as pessoas que, depois daquele dia, escolheram o som da verdade em vez do silêncio. O motorista olhou pelo retrovisor. "Senhor Carlos, sabe o que mudou desde aquele dia?" "O quê?" "Agora, quando alguém tenta roubar ou brigar aqui dentro, nem precisa chamar a polícia. Os passageiros se levantam. Todo mundo junto." Carlos riu. Então o Brasil tá aprendendo a jogar em equipe de novo. O ônibus virou uma curva. A chuva começava a cair, fina, calma, como se lavasse a história. Ele encostou a cabeça no vidro, observando o reflexo do próprio rosto. Não o craque, não o ídolo, mas o homem que tinha aprendido que o gol mais bonito da vida é aquele que muda o mundo à sua volta. Um país muda quando o povo para de sussurrar, pensou. Lá fora, um relâmpago cortou o céu, e o letreiro do ônibus brilhou na noite úmida. Linha 742, Jardim Ângela, Terme, Capelinha. Carlos sorriu. Era a mesma linha, o mesmo trajeto, mas, agora, era um novo Brasil.